coração. Você que tem o seu irmão do seu lado, sua esposa, seu amigo, não converse com ninguém agora, porque Deus quer abençoar mais a sua vida. E Deus só abençoa quando a gente quer ser abençoado. Deus só vai falar quando a gente para ouvi-lo. E eu sei que você é abençoado. O tema da palavra é: você é abençoado. Só o fato de você estar aqui já é uma bênção tremenda, porque Deus quer acrescentar na sua vida. Você pode repetir comigo o tema dessa mensagem? Em vez de você falar você vai falar assim: eu coloquei porque eu vou falar para vocês, mas você vai dizer assim: eu sou abençoado por Deus. Amém? Mas com muita convicção, fala assim: eu sou abençoado por Deus. Glória a Deus. Você precisa ter essa certeza, essa convicção. Todos aqueles que amam Jesus, que creem em Jesus, eles são filhos de Deus, se tornaram filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus, são participantes das coisas celestiais, daquilo que Deus é e aquilo que Deus tem feito. Você precisa tomar posse dessa verdade. Irmãos, o diabo gosta de colocar na nossa cabeça que, puxa, as coisas não estão dando certo, as coisas não estão dando, vai dar tudo errado, você pecou, você está perdido, você vai para o inferno. Mas se você é de Jesus, o Espírito Santo vai te levar ao arrependimento. Você como filho, o Espírito Santo vai falar ao seu coração, né? E você é de Deus, né? E você é uma pessoa chamada para ser participante de tudo aquilo que Deus é, da natureza de Deus, né? Qual é a natureza de Deus, né? A Bíblia diz que Deus é justo, Deus é santo, Deus é verdade, Deus é amor, e tudo isso é a natureza de Deus, né? E você é participante dessa natureza. Então, eu queria começar dizendo para você que você precisa acreditar, ter convicção, trazer para dentro do seu coração a palavra de Deus e praticar essa palavra, exercitar essa palavra de Deus. Sabe, irmãos, nós temos que aprender com aquele que é o mestre dos mestres, com Jesus Cristo. O que ele disse, irmãos, toda a sua palavra, ela se cumpre, e é verdade, é poder, é espírito, é vida. E nós temos que aprender com Jesus o que ele nos ensina na sua palavra, a verdade que é a palavra de Deus. Nós temos que trazer isso para o nosso coração, e a palavra de Deus gera vida, a palavra de Deus gera cura, a palavra de Deus norteia a nossa vida, a palavra de Deus enche o nosso coração, faz de nós aqueles que compreendem acerca das coisas celestiais, das coisas sobrenaturais. Essa é a palavra que não é palavra de homem, é palavra do Criador, é palavra do Eterno, e é uma palavra eterna. A palavra de Deus é luz, ela é tudo isso para a nossa vida. Então nós temos que trazer essa palavra para dentro do nosso coração, não apenas para a nossa mente, mas fazer com que essa palavra de Deus, como diz o texto de Colossenses, que ela possa habitar ricamente no nosso coração, porque ela vai gerar vida, ela vai dar sentido para a nossa vida. Então, se você anda assim, a sua vida não tem vazio, você não sabe mais o que fazer, você tem problemas para resolver, você tem coisas que te incomodam, falta paz no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você: a palavra de Deus pode mudar toda a situação na sua vida, porque ela vai te preencher o seu vazio, ela vai dar direção, vai fazer de você uma pessoa confiante, vai fazer de você um vencedor, vai fazer você andar por caminho seguro. Você não vai se arrepender lá na frente, porque a palavra de Deus, ela te enche de graça, de verdade, e faz de você um filho de Deus verdadeiro, alguém que tem a autoridade, alguém que leva a marca de Jesus, que leva a própria palavra. Você lembra da arca? A arca de Deus, dentro da arca estava a palavra de Deus. A arca de Deus, irmãos, ela era tão forte por causa da palavra que estava ali dentro, que
Ali estava a própria presença de Deus. E isto é o que acontece conosco. Nós somos a arca de Deus hoje. Nós somos o tabernáculo de Deus. Então, quando você leva a palavra, você está levando Deus, você está com Deus. Você manifesta a glória de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que vós sois a luz do mundo e o sal da terra. O sal da terra, a luz do mundo. Porque nós carregamos a presença de Deus. E mais, o Senhor nos deu uma autoridade para ligar e desligar coisas nos céus e na terra. Pela palavra. E nos deu autoridade para curar enfermos, falar em novas línguas, expulsar demônios. Olha que coisa tremenda quando esta palavra de Deus habita no nosso coração e nós compreendemos o poder desta palavra. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Eu falei sobre aprender com Jesus. Para quem está chegando agora para a igreja, o livro Evangelho de Mateus é o primeiro do Novo Testamento. É quase no meio da sua Bíblia. Aí você vai lá no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: Jesus foi então introduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vou parar aqui, depois a gente continua lendo. Atenção, irmãos, presta atenção aqui. Eu não quero que ninguém converse, porque Deus quer falar com você. Eu falei isso para você. Não converse com ninguém agora. Você vai ser tentado a conversar, porque o tentador tentou Jesus, vai tentar você também. Mas você tem que aprender com Jesus, já falei aqui agora. E Jesus disse, aqui o tentador se aproxima de Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou: está escrito. Presta atenção, irmãos, o que Jesus falou? Está escrito. Por que Jesus falou está escrito? Porque a palavra de Deus diz assim. Porque ela é a verdade. A resposta que nós temos que dar para o mundo, que nós temos que dar para as questões, para as situações que vêm para nós cuidarmos e lidarmos com ela, está escrito. Quando o diabo te acusar, você vai dizer: está escrito que eu me tornei um filho de Deus. Está escrito que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você precisa ter convicções no seu coração acerca do que diz a palavra de Deus. O mundo, as pessoas, o inferno, seja lá quem for, pode falar o que quiser da minha vida. Eu sei quem eu sou, o Deus que eu sirvo e o que diz a palavra de Deus acerca da minha vida e das promessas que Deus tem para a minha vida. Eu sei dessas promessas. Eu estou convicto de que meu Deus me ama e que os meus pecados foram lavados. O sangue de Jesus Cristo me purificou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é o que diz a Bíblia acerca da minha pessoa. Então nós temos que responder como Jesus respondeu. Nós temos que pensar como Jesus pensa. E isso nós temos que então que conhecer essa palavra, aplicar esta palavra. O poder da palavra é tremendo, irmãos. Quando Jesus se deparava com o endemoniado, ele disse assim: saia. Saia. Uma palavra. Sai. Os demônios saíam e saíam gritando. Alguém se dirigia a Jesus e: o senhor pode? Ele falou: se tu, como é que você disse? Se eu posso? Há porventura alguma coisa impossível para Deus? Era a resposta de Jesus. Por quê? Porque está escrito.
Porque é o que Deus disse acerca do Filho. Todo poder, Jesus disse, me foi dado nos céus e na terra. Todo poder foi dado a Jesus, tanto na terra como no céu. Tanto no céu como na terra. Então Jesus disse, se tu podes. E Jesus dizia assim, mas se tu creres, seja feito conforme a tua fé. Porque está escrito. Glória a Deus. Jesus, porém, afirmou no versículo 4, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele respondeu também com a palavra. Ele foi tentado e ele responde com a palavra. Quando você for tentado, responde com a palavra. Então ele foi tentado acerca de comida. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu até a cidade santa, versículo 5, e colocou-o sobre uma parte mais alta do templo e desafiou-lhe, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus responde, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Olha que coisa, que convicção, irmãos. Nós temos que ter autoridade, e essa autoridade, ela está na palavra de Deus. Você precisa ser um servo de Deus, um filho de Deus, que conhece a palavra, que conhece o poder da palavra, que tenha a autoridade na palavra. Irmãos, eu fico preocupado, chateado, até triste, quando eu vejo um crente com medo de um demônio. Porque o demônio sempre saiu gritando e estribuchando e fugindo da presença de Jesus. E se nós estamos com a palavra de Deus dentro de nós, habitando dentro de nós, nós estamos na autoridade do Espírito Santo, o diabo tem que tremer da nossa presença e tem que fugir. Então você tem que ter autoridade, está escrito na palavra, o Senhor me concedeu a autoridade para expulsar demônios. Então não tem que ter medo não. Eu não tenho que ter medo não. Eu tenho que, a palavra diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você tem que ser alguém que confia no que diz a palavra, entende o que eu estou falando, entende o que o Senhor está falando para você nesta noite. Você tem que ter autoridade na palavra, você tem que conhecer essa palavra. Você não pode ser alguém que treme, mas você tem que ter a autoridade de responder como Jesus respondeu. Ó Satanás, você não sabe o que está escrito também na palavra? Porque ele começou a usar até a palavra, né? Está escrito na palavra, porque dará ordem aos teus anjos. Também está escrito, viu? Que não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você recebe essa palavra? Você pode dizer aleluia! Receba, irmão! Receba essa palavra no seu coração. Você vai viver a plenitude, a autoridade espiritual de Deus. É isso que Deus quer para você. Deus não quer para nós que nós fiquemos andando como coitadinhos, não. Você é filho de Deus, você recebeu a palavra de Deus, a autoridade de Deus, você vai andar de cabeça erguida, com muita ousadia e intrepidez na fé, e a Bíblia diz que estas pessoas, elas serão abençoadas, elas alcançarão a bênção, o favor de Deus. E Jesus chegou a dizer uma coisa, irmãos, que eu fico, quando eu leio isso na palavra, eu falo, meu Deus, que coisa tremenda e maravilhosa. Jesus disse assim, quem crê em mim não somente fará as obras que eu faço, mas obras maiores ainda farão. Que coisa é isso, né? Que coisa tremenda. Então é essa palavra que eu quero crer. Que Deus nos deu graça e autoridade para fazer coisas tremendas e preciosas. Você pode dizer amém? Irmão, você precisa ser mais pentecostal. Jesus disse assim, se você crê em mim, você não só fará as obras que eu faço, mas obras maiores ainda farás. Oh, aleluia! Seja fervoroso, irmão.
Traz isso para o seu coração. Diz amém. Assim será. Eu tomo posse dessa verdade. Aleluia. Glória a Deus. Então, continuando aqui, tornou o diabo a levá-lo, verso 8, agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Oh, glória a Deus! Jesus responde novamente com a palavra: está escrito. E o diabo vai embora, porque ele não pode resistir à verdade. Nada pode contra a verdade, senão a verdade. A verdade é poder, a verdade é autoridade. Nada pode contra a verdade, irmão. A verdade, aonde chega, é como a luz que chega, as trevas têm que dissipar, tem que ir embora. E a palavra de Deus é essa verdade tremenda e maravilhosa que nós temos que trazer para o nosso coração e desfrutar desta palavra. Então, como filho de Deus, Deus concede isso para nós, Ele nos dá isso. Ele nos dá esta palavra tremenda. É por isso, irmãos, que nós temos que amar a palavra de Deus. Comer esta palavra, viver esta palavra, andar na palavra, buscar esta palavra, tê-la no nosso coração. Nós vamos poder responder. A palavra de Deus diz que nós devemos estar preparados para responder tudo aquilo que perguntarem acerca da nossa fé. Por que você é assim? Por que os crentes são assim? Por que a Bíblia diz isso? Você vai dizer: ela diz isso porque está escrito isso, essa é a verdade, assim será, tudo vai se cumprir, tudo o que Jesus disse está se cumprindo, todas as promessas de Deus vão se cumprir, todas as profecias estão se cumprindo, as que estão para cumprir vão se cumprir no tempo de Deus, no tempo determinado. Elas vão se cumprir. Então você tem que estar preparado para dizer: está escrito. Está escrito. E assim será, porque esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus se cumpre. Eu quero ler mais um texto com você, que está em Lucas, também no Evangelho, um pouco adiante agora, penúltimo Evangelho, Lucas, capítulo 5. Esta palavra é tão poderosa, irmãos, é tão maravilhosa, que aqui em Lucas capítulo 5, você conhece essa passagem, mas nós temos que entender a profundidade da palavra falada, da palavra escrita do nosso Senhor Jesus, e a verdade desta palavra, para que você possa aplicar esta palavra no seu dia a dia. Você não vai ficar em apuros. Sabe, irmãos, quem conhece a palavra, quem vive a palavra, e quem conhece o poder da palavra de Deus, ele não vive em apuros, não. Porque esta palavra, ela é solução. Esta palavra é tudo isso que eu já falei para você. Então, a partir do versículo 4, você vai encontrar aí acerca, o relato, onde você sabia que os discípulos de Jesus, a maioria, quase todos, eram pescadores, né? Eles passaram uma noite inteira pescando, e o mar não estava para peixe, né? Eles não pegaram nada, né? Então, quero ler com você apenas a partir do versículo 8. Eles não pegaram nada, então, diante de tamanho evento, Simão, um pouquinho antes, né? Eu preciso ler. Deixa eu ver aqui. Isso, versículo 4. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se-lhe Simão e aos demais e pediu, deixa eu ver assim, ide para as águas, são mais profundas, e lançai as redes. É isso mesmo. Versículo 4. Para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada, todavia confiamos em tua palavra
e lançarei as redes. Olha que coisa tremenda. Simão e os discípulos tinham pescado a noite inteira, mas não tinha peixe, irmãos, não dava, não pegava nada. E eles eram pescadores profissionais. E quando eles saem dali, Jesus viu que eles não tinham pegado nada, encontraram Jesus ali. E Jesus falou assim, vai lá e lança a rede. Eu falei, Senhor, mas nós passamos a noite inteira, nós não pegamos nada. Mas sob a tua palavra, eu lançarei as redes. E eles lançaram a rede, e está o relato aqui, irmãos, que nunca tinham pescado tantos peixes como naquele momento, a rede que eles lançaram. A rede veio tão cheia de grandes peixes que eles tiveram que chamar o outro barquinho. Se continuar lendo aí, você vai ver. Olha, vem aqui, porque no nosso barco não cabe todos os peixes. Por que isso, irmãos? Simão disse assim, sob a tua palavra eu lançarei as redes. É sob esta palavra, irmão, que você vai profetizar, que você vai declarar, que você vai crer, que você vai ver milagres. Milagres vão acontecer porque você está falando sobre a palavra de Deus. Você está ordenando sobre a palavra de Deus. É poder de Deus. Você está sob a autoridade de Deus. Ele te mandou ir. Ele te deu essa autoridade para você realmente falar. E a palavra vai ter vida na tua palavra. Vai ter autoridade na tua palavra. A tua palavra, os homens vão dizer assim, mas a palavra dele é diferente. Ele fala com quem tem autoridade. Ele não fala como os outros falam. Eu vejo poder saindo da sua vida. Eu vejo a presença de Deus na vida deste homem, dessa mulher. Ainda que ela não seja uma pessoa tão instruída, tão intelectual, como os demais intelectuais, e eu quero demonstrar para você coisas tremendas, e nem questão financeira. Irmãos, houve um relato que aconteceu nos Estados Unidos, de 7 homens que se reuniram, eram os homens mais poderosos, financeiramente, dos Estados Unidos. Um era do gabinete da presidência, outro era dono de a maior empresa de alimento, e assim por diante. 7 homens ricos e poderosos. Mas esses homens achavam-se tão poderosos, e eles eram financeiramente tão poderosos, diz a história, e é verídica, não estou contando ficção para você. Esses homens estavam reunidos, e a fortuna que esses homens tinham era maior do que a do tesouro dos Estados Unidos. É muita grana, né, irmãos? Você imaginou qual é o tesouro que tem os Estados Unidos? Esses homens tinham, só eles 7, mais do que o tesouro dos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu com esses homens? 2 deles, ou 3, se não me engano, se suicidaram. O outro foi preso por corrupção. O outro morreu sendo ajudado pelos parentes. E foi assim, um após outro, todos os 7. Porque Jesus diz na sua palavra que a vida do homem não consiste nos bens que ele tem, né? Na aparência, no seu saldo bancário. A vida do homem consiste, sabe em quê, irmãos? Em ter a palavra de Deus no seu coração. É em ter ele, o amor de Deus no seu coração, ter paz no seu coração, ter esperança no seu coração, saber que há um Deus no céu e que ele tem que ser temido, ele deve ser adorado, que nós devemos viver uma vida em humildade, em temor a Deus, observando os princípios de Deus. Esses são os verdadeiros valores. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus! Por isso que a palavra de Deus, o apóstolo diz assim, quando sou fraco é que sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Vamos lá, irmãos? Diga ao fraco, eu sou forte. Porque a vida do homem não consiste naquilo que ele tem, que ele possui. Glória a Deus. Aleluia. Então você precisa entender que você é essa pessoa amada de Deus, que Deus te concedeu
todas estas coisas para te abençoar, te fortalecer. Amém? O que a palavra de Deus diz acerca da sua vida, irmãos? Vamos ler um pouquinho a respeito disso? Vamos lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Eu gosto demais porque a gente vê algumas verdades na palavra de Deus e às vezes a gente passa por cima e a gente não entende quem somos, né? E quem é nosso Deus. E quando você olha para as verdades da palavra de Deus e você começa a viver isso, você começa a realmente trazer isso para a sua vida, isso faz toda a diferença. Capítulo 1 de Efésios, versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu disse que você é um abençoado, amém? E o que diz esse versículo? Que você foi abençoado, você é abençoado, e não é com pouca coisa não. A Bíblia diz que é com todas as bênçãos celestiais. Essa é a porção, essa é a medida com que Deus abençoou você. Você não diz glória a Deus não, irmão? Aleluia! Oh, louvado seja Deus! Porque Ele nos tem abençoado, né? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que significa isso, irmãos? Tem um depósito lá para nós. Mas esse depósito é grande demais, irmãos. Você pode sacar todo dia, abundantemente, e não vai conseguir chegar nem um terço desse depósito de bênção celestial que tem para mim e para você, que Deus tem para a sua igreja. Você pode dizer aleluia? Amém, irmãos? Eu já vi Deus fazer, né? Às vezes a pessoa tem que ir para o médico, né? E a doença é grave e gasta fortuna, né? Aqueles que têm muito dinheiro vão para hospitais como o Sírio-Libanês, Albert Einstein, e hospitais assim que só os ricos, né, podem frequentar. Mas chega uma hora que não tem jeito, né? Aí você vai para o hospital de Jesus, você não precisa levar. Ele fala assim: vinde e comprai sem dinheiro. Aí você vai para o hospital de Jesus, Jesus não te cobra nada. E Ele te cura o outro, vai curando, né? O Senhor já me livrou de duas aí, bem fortes, vocês sabem disso. Você que está aqui também, Deus já te livrou, Deus já tem curado. E vai curando, e não usa nem um terço deste depósito celestial que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Tem para as nossas vidas. Você é abençoado ou não é abençoado? Você toma posse ou não toma posse dessas bênçãos que Deus tem para a sua vida e para a minha vida? Irmãos, nós somos felizes e não sabemos. Você sabia disso? Às vezes a gente está triste, mas a gente não sabe que é feliz. Você não sabe que é tão abençoado. Você devia andar sorrindo. Você devia andar dando glória a Deus. O que foi, irmãos? Você está dando glória a Deus por quê? Porque meu Deus é grande. Porque meu Deus tem um depósito lá, irmãos. Não tem como acabar com aquele depósito. Não tem jeito de acabar com aquilo lá. É bênçãos para a eternidade. Começa aqui e vai a toda a eternidade. Você sabe que a eternidade não tem fim, né? O depósito não tem fim. Sabe por quê, meu Deus? O nosso Deus, irmãos, o nosso Deus é uma fonte. Ele é a vida, Ele é a verdade e Ele é a vida abundante, né? Ele é tudo. Ele é a fonte, não tem como esgotar. O teu Deus é esse grande Deus maravilhoso, viu, irmã? Você veio para Jesus agora, irmã, você não sabe para onde você está entrando. Se você acha que Deus já fez muito até aqui, Deus vai fazer muito mais. Eu quero declarar que tudo que Jesus
que o inimigo fez até agora será desfeito em nome de Jesus. Jesus veio para destruir toda a obra do diabo. Toda obra do diabo. Ele é riquíssimo em abençoar. Ele é riquíssimo em abençoar. Quantos recebem essa bênção que eu profetizei para a vida da irmã aqui? Recebe essa bênção na sua vida, irmão. Recebe essa bênção na sua vida. Amém? Vamos continuar aqui. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Presta atenção, irmão. Você entendeu o que o versículo está dizendo aqui? Antes de Deus criar o mundo, Ele já tinha escolhido você. O mundo não existia, Ele já tinha escolhido você. Isso dá para você entender o tamanho desse Deus. A grandeza desse Deus. Ele não tinha criado esse mundo tremendo e maravilhoso, esse universo enorme que está aí, e Ele já tinha escolhido você. Glória a Deus! Aleluia! É por isso, irmãos, que eu tenho tanta convicção de fé, de convicção de filho, de ser abençoado, porque o meu Deus, Ele não tinha criado o mundo, Ele já tinha me escolhido. Aleluia! Glória a Deus! Eu posso dizer assim, eu sou um queridinho de Deus. Você é um queridinho de Deus. Amém? É isso que você é, irmãos. Ai, ai daquele que mexer com você. Ai daquele que mexer com você. Pode falar. Pode declarar. Eu sou queridinho de Deus. Eu sou abençoado de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estou achando que está fraco o amém de vocês. Eu sei que tem gente cansada aqui, irmãos. Mas, olha, a Bíblia diz assim, que os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, correrão, saltarão, voarão e não se cansarão. Não se cansarão. Porque é no Espírito, irmãos. Quando o Espírito de Deus entra na nossa vida, quando o Espírito de Deus flui na nossa vida, Ele faz de nós mais que vencedores. Ele nos faz mais forte que um leão, irmãos. O Davi arrancou a cabeça do urso, do leão, rasgou a boca de um leão. Você imaginou o que é isso? Sansão, irmãos. Pegou a cabeça de uma jumenta, venceu de mais de 1000 guerreiros dos filisteus. Esse é o nosso Deus. Que te chamou e te escolheu antes da fundação do mundo. Para ser um santo de Deus. Diz comigo. Para ser uma santa, um santo de Deus. Glória a Deus, é isso que Deus diz acerca de nós nas Escrituras. Mas eu preciso continuar aqui, vamos em frente aqui. Versículo 5. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Sabe, irmãos, foi só a vontade de Deus. Foi pura vontade de Deus. Você sabia que eu e você só foi por causa da vontade de Deus? Não é porque o pregador fulano, o Beltrano, só foi tudo pela vontade de Deus. Jesus resolveu ir lá pagar o preço no seu lugar. Ele resolveu te amar. Ele resolveu te escolher. Ele resolveu abrir sua cabeça dura. Fala assim, ele resolveu abrir a minha cabeça dura. É porque ele resolveu. Foi ele. Tudo partiu dele. A Bíblia diz que foi por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Deus nos amou. Porque Ele benevolência. Ele falou assim, eu quero fazer dessas criaturas, cabeças duras, quero fazer delas meus filhos abençoados, meus queridinhos.
Certa feita, irmãos, Deus é tão maravilhoso, né? Porque diz a palavra que um homem saiu a assalariar, e ele começou a assalariar, e uns foram logo cedo, depois uns mais tarde um pouquinho, outros foi quase no meio da tarde, já no final. E aquele homem pagou para todos iguais. E teve um que foi chateado, né? Foi reclamar. Mas como é que você faz isso? Nós estamos aqui desde manhã trabalhando. E por que você vai dar para o outro lá igual? E Jesus assim, por que você se incomoda de eu ser bom? Eu não posso ser bom? Deus não pode ser bom para você, irmão? Deus não pode ser bom com o outro lá também? Às vezes a gente fica falando, aquele lá Jesus não devia salvar não. Ô raça ruim! Ô miserável! Jonatas, e isso é verdade, irmão. Jonas, né? Deus falou para ele assim, prega para Nínive. Deus me livre, Senhor, aquele povo lá não vale nada. Lá não vou não. E eu nem quero que eles se arrependam. Aí Jonas chegou lá e começou a falar assim, seus pecadores, seus adúlteros, vocês não valem nada, se vocês não se arrependerem, Aí todo mundo se converteu. Jonas ficou tão triste, irmãos. Tão triste, né? Por quê? Porque ele era homem. Homem, coração de homem. Né? E Deus não é assim, né? Deus, eu estou doido para salvar aquele povo lá, né? E Jonas não queria. Olha que coisa linda que é nosso Deus. Aí você é abençoado ou não é, irmãos? É abençoado ou não é, irmão? Nós somos muito abençoados, aleluia, louvado seja o Senhor. Estou terminando, viu? Para o louvor da sua glória, você ainda foi chamado para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Ele fez isso para que nós sejamos para louvor da sua glória. Ele nos outorgou isso gratuitamente no amado. Sabe o que é o amado? Jesus Cristo. No amado, amém? Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que Ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. E ainda mais, irmãos, além de tudo isso, Ele nos revela mistérios. O mistério de Cristo. Quanto mais eu me aproximo da palavra de Deus, quanto mais eu me interesso pelo meu Deus, Ele vai me revelando mais coisas profundas, a tal ponto dele dizer assim, eu não vou fazer mais nada sem falar com meus servos, os profetas. Aleluia, Ele vai revelando coisas para nós, e a gente olha, e nós não somos discernidos por ninguém, mas nós chegamos aqui, nós discernimos as coisas. Deus revela para nós a beleza de Jesus, a grandeza de Jesus. Então, eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero rapidinho só ler novamente com você o versículo 9. Preste atenção. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo Jesus. O Pai estabeleceu um propósito em Cristo Jesus, e Ele quer revelar para nós a beleza, a grandeza, o amor de Deus, quem nós somos, quem é o nosso Deus, quem é Cristo Jesus. Amém? E você é esse abençoado, abençoada de Deus. Eu queria te convidar a ficar em pé no seu lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Ponha no seu coração essa verdade de quem você é. Ponha essa palavra de Deus no seu coração. Comece a falar a palavra de Deus, orar a palavra de Deus, profetizar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Deus vai te revelar mistérios. Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai fazer de você um profeta, uma profeta, um abençoado que é usado por Ele. Você vai botar demônios para correr, a sua casa vai ser endireitada, você será um instrumento de Deus para trazer cura, para
libertar o cativo, abrir os olhos do cego, fazer aquele que não anda, andar. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus, sabe por quê? Você é amado de Deus, Deus te escolheu, te chamou e te abençoou, e quer fazer isso na sua vida, na minha vida. Amém? Eu queria que nesta noite, você experimentasse o poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Se você crê, irmãos, eu quero te dizer uma coisa, que Deus vai trazer cura para você nessa noite. Não importa que tipo de cura você precisa, se é na alma, se é no corpo, não interessa o tamanho da cura que você precisa, eu creio que Deus vai fazer isso para você. E você vai também receber de Deus a graça de ver milagres que Deus fez e você não fez nada. Você vai falar assim, meu Deus, o Senhor é tremendo. O Senhor é tremendo. Eu vou contar rapidinho para você o que aconteceu conosco lá no acampamento. Os irmãos aqui, a maioria não sabe. É lá no encontro. Lá o poço artesiano funciona como uma bomba muito poderosa, muito forte, que tem que jogar a água. A caixa d'água, a maioria aqui não sabe, ficava lá no topo daquele morro. E o poço tinha 100 metros de profundidade para tirar a água. Aquela bomba funcionou a noite inteira, né? E ela não pode funcionar tanto assim, porque ela queima, né? Ela é muito potente, mas ela não aguenta tanto ficar ligada direto. E hoje acabou a água. Eu imaginei, queimou a bomba. Jesus Cristo, e agora, né? A bomba custa R$5.000, tem que levar um caminhão especial, descer lá, ele não consegue passar pela porteira, pelo portão lá, tem que abrir a cerca lá, quebrar o muro, para entrar o caminhão, para trocar aquela bomba. Eu entrei lá no quarto e falei, Jesus, eu não sei se aquela bomba queimou, mas sei que ela liga, ela manda água para cá mais, nós precisamos de água. Se aquela bomba queimou, Senhor, faz com que aquela bomba fique melhor do que uma nova agora. Aí fui lá e liguei a bomba, irmãos. Daqui a pouco eu abri a torneira a primeira vez, não veio água. Eu falei assim, mas eu estou vendo uma nuvem. Estou vendo uma pequena nuvem. Daqui a pouco fez um barulhinho, irmãos, de água. Ush. Falei, essa é uma pequena nuvem. Daqui a pouco a água. Ush. Falei, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é tremendo. Amém? Eu queria que você confiasse agora que Deus vai fazer. Vamos adorar o Senhor com louvor aqui. Chamar os irmãos do louvor. E você comece a adorar e dar glória a Deus aqui nesse lugar. A bendizer o nome do Senhor. Esse nosso Deus é tremendo e maravilhoso. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Esse Deus é tão tremendo, irmãos, que um homem de Deus, por se consagrar e andar na presença de Deus, o lenço dele, onde era levado, os doentes eram curados. Assim será conosco. Assim será com os filhos de Deus, porque o nosso Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Em espírito de adoração e fé, receba a porção de Deus, receba a cura de Deus, receba os dons de Deus, receba o milagre de Deus, veja o sobrenatural de Deus, sinta a presença de Deus, receba o batismo no Espírito Santo, receba dons de língua aqui nesta noite. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, Ele é santo, Ele é poder de Deus. Adore, glorifique o nome do Senhor. Toda vez que eu chorar, minhas lágrimas serão colhidas por um Deus fiel. Vou te chamar.
agora. Toque pela fé, que Ele vai trazer.